Olá, Paulo Ricardo. Estou aqui para gravar a sua validação da unidade 7, referente à aferição da produção da vida do projeto. Então, vou começar aqui seguindo os requisitos do capítulo. O primeiro requisito será se o arquivo Spider foi atualizado. Estou verificando aqui dentro da pasta da turma 4523. Percebo que você salvou a versão 700 a 800 e as 1000 até 1006, que seriam referentes às edições semanais. Então, ok, o primeiro requisito foi realizado. O requisito número 2, se foi gerada a versão 700 com base na versão série 1000. Essa versão, nessa unidade em específico, nós iremos utilizar um modelo fornecido dentro do próprio caderno, aqui na página 127. Nessa informação em vermelho, você pode verificar. O porquê de nós utilizarmos um projeto, né, fornecido para esse exercício. Devido às configurações, né, do Spider ou ao ajuste que você fez dentro do seu projeto, aqui nós iremos simular as medições, certo? Semana a semana. E como você deve ter visto, cada semana já tem sua própria medição informada, né? Onde nós teremos algumas alterações para simular impactos dentro do nosso projeto e ver como fazer uma análise de como isso funciona nas nossas estimativas e como nós podemos remediar isso, né, de acordo com esse impacto. Então, a ideia aqui desse capítulo em fornecer esse projeto de exemplo é que você possa conseguir comparar o que você está realizando dentro do seu Spider, na sua máquina, com o que está sendo informado dentro do caderno. Por quê? Se você utilizar seu projeto, pode ser que algumas das diferenças ou alguns dos pontos aqui de análise que nós vamos utilizar, eles acabem sendo diferentes e por isso vai atrapalhar o seu entendimento do exercício. E como aqui nosso modelo, nesse exemplo, nesse exercício, nosso objetivo é simular essas medições e ver como que elas funcionam dentro do Spider, a ideia seria utilizar então esse exemplo de projeto no link 181, certo? Então eu vou verificar aqui, porque o que acontece? Você iria baixar esse modelo, que ele vem num formato, eu já tenho aqui baixado, ele vem no formato da versão 1000 e a ideia seria salvar ele na sua versão 700, porque você vai definir ele como sua baseline do projeto. Para poder fazer a comparação com as medições semanais 1000 até 1006. Então, abrindo aqui sua versão 700, diretor, vou verificar se você utilizou esse modelo. E como que eu faço isso? Bom, eu posso ver através do seu logbook, porque eu sei que o modelo ele é um modelo mais antigo. Aqui eu já consigo ver então que na verdade você acabou não utilizando o modelo. Na sua versão 700, você pegou provavelmente a sua versão 600 e deu um upload na versão dele para 700. 12 de 23, isso. Você utilizou essa versão, seu próprio projeto para aumentar a versão. Então não seria isso, tá? Você iria utilizar esse exemplo fornecido dentro do caderno. Vou até mostrar aqui uma diferença, por exemplo. Vou abrir só a versão 1000 para a gente comparar com a versão 1000 fornecida dentro do projeto. Dentro do caderno, desculpa. Para dar um exemplo aqui para você, vamos ver Performance Input. Aqui. Agora eu vou abrir o seu... Eu vou abrir agora, essa daqui é a sua versão 1000. Eu vou abrir agora do download aqui, que é a versão fornecida no caderno. Só para você ter uma noção da diferença que pode acontecer dentro né, de quando a gente for realizar as medições. Por exemplo, aqui nós temos do período de 1 do 4 de 2022, 8 da manhã, a 3 do 4 de 8 da manhã, mesmo período da medição do projeto. E se você perceber, o volume down, aqui,
ele é o quanto nós avançamos dentro da semana, certo? E aqui temos o volume 2. Se você... Opa! Deixa eu puxar ela aqui de novo. Se você comparar a estimativa que o Spider ele calcula conforme o período, o tempo de duração total das atividades e o período que você selecionou, você já consegue ver aqui uma diferença entre essas atividades da primeira semana. Por exemplo, o planejamento aqui, o volume idôneo está calculando 10%, enquanto dentro do seu projeto está calculando 8,75%. Caraca, volta aqui. Mesma coisa acontece para a atividade, por exemplo, dos intangíveis, 0,87 e aqui 0,49. Então, devido a essas diferenças, a gente acaba utilizando esse projeto fornecido dentro do caderno para seguir com essas medições, entende? E também futuramente a análise sobre os impactos que a nossa medição preenchida vai ocasionar no nosso projeto. Então, aqui nessa então aqui no requisito 2, se foi gerada a versão 700 com base na versão 1000, não foi gerada, então não foi utilizado o exemplo do caderno, o exemplo do livro. Opa. Certo. O que ocasiona que o requisito 3 não foi atendido, já que mesmo que eu percebi aqui que você criou os arquivos das 7 medições, eles não foram baseados no arquivo correto. Então, mesmo que você venha e altere agora a sua versão 700 para essa versão 1000, quando você for realizar uma comparação das suas medições com a sua baseline, ela vai acabar dando uma análise diferente, entende? Já que você não está utilizando o mesmo projeto. Então, uma falha de uma é consequência da outra, já que elas estão interligadas. Então aqui eu também já posso dizer que não foram atendidas, mas aproveitando, eu respondi umas dúvidas suas quanto ao processo de realizar a medição dentro do Spider essa semana. Eu queria conferir com você, porque eu percebi um detalhe aqui. Essa daqui é a sua versão, certo? Quando a gente abre aqui o seu Performance Archive, ele não mostra o que seria esse Performance Archive. Ele seria o nosso registro de medições realizadas dentro do nosso projeto. Aqui eu estou abrindo a sua versão 1000, que deveria ser referente à primeira semana do projeto, do dia 1 ao dia 3 de abril de 2022. Não mostra nenhum registro de medição. O que pode ter acontecido? Primeiro, abrindo o seu Performance Input, eu consigo verificar que você chegou a abrir a medição, no caso do dia 1 ao dia 3. Então, o que me leva a crer é que você não chegou a transferir, a registrar essas medições, esses valores indicados, dentro do seu projeto. Então, aqui o que acontece? Toda vez que você puxar a medição, certo? Você vem no seu projeto, puxa lá e escolhe a data, você vai preencher ela e depois disso você tem que transferir esses valores para dentro do seu projeto. Após transferir isso, ele vai te perguntar se você quer aumentar ou não a sua versão. Se for o caso de aumentar, você clica sim, se não, você mantém não. Como aqui a gente está fazendo a realização da primeira semana, que já é a nossa versão 1000, eu vou pedir para ele não aumentar essa versão. Então, depois de aumentar depois de transferir esses dados que a gente mediu para o nosso projeto, a gente já consegue ver até uma diferença aqui no nosso gráfico de Gantt, né, indicando que esse período já foi avançado. A gente já mediu aqui uma parte dele, né? Algumas atividades elas já foram medidas, considerando que dia 2 e dia 3 são final de semana e nosso calendário não permite trabalhar nesses dias. E agora sim, se eu for olhar o nosso Performance Archive, eu consigo ver aqui que ele registrou essas medições, ele registrou todos esses avanços que a gente fez dentro dessas atividades, dentro desse período, no dia 1 do 4, né? Considerando só os dias úteis, porque final de semana ele não vai considerar, já que o nosso calendário não permite. Então, na nossa primeira medição, que seria essa versão 1000, aí
ficou faltando você fazer esse registro das atividades dentro do seu projeto, porque quando a gente abre ele não mostra nenhum avanço, né, realizado nessa primeira semana. Acho que ficou faltando então você transferir esses dados para o projeto. E outra coisa, então depois que você fizer esse registro, né, no Performance Archive, então aí você salva a sua versão como 1000. Você tem que salvar ela novamente. Porque então, quando eu for abrir o seu arquivo, ou alguém for abrir o seu arquivo, versão 1000, ele vai verificar que na primeira semana esse período foi o que foi medido e essas daqui foram as alterações que foram realizadas, os avanços que foram realizados dentro do seu projeto. Essas foram as informações que foram preenchidas. Entende? Então ficou faltando realizar essa medição da primeira semana. E agora eu vou verificar aqui também a segunda semana do seu projeto. Deixa eu verificar aqui. 45, 3, que seria a versão 1001. Se eu olhar o Performance Archive, aqui na versão 1001, creio que você fez a medição da primeira semana. Na verdade, no Performance Input, você puxou do dia 4 ao dia 10. Dia 4, dia 10, que seria a segunda semana, mas o registro ele consta só da primeira semana. Esse registro ele já deveria contabilizar dentro da versão 1000, que ela seria a nossa medição da primeira semana, entende? Então aqui você acabou talvez pulando uma semana, e aqui também já deveria contabilizar então essa segunda semana, que seriam referente às atividades ainda intangíveis e trabalho indireto, certo? Abrir aqui a sua versão 1003 e aqui verificando dia 8, aqui já tem até o dia 15. Então aqui nós já temos um registro da terceira semana. Aqui você fez corretamente. Aqui a sua versão 1003, na verdade não, né? 1003 seria a nossa semana 4. Ela é uma antecipada. Então a 1003 seria a nossa semana 4. Então a nossa semana 4 seria até o dia 24 de abril. Então ficou faltando também aqui. Então acabou que você, como não registrou na versão 1000 a primeira semana, as suas medições elas ficaram atrasadas em uma semana. Certo? A sua versão 1000 ela não contabiliza a primeira semana e, por exemplo, e assim foram sendo impactadas consecutivamente. Então aqui no nosso registro, se foram feitas as 7 medições conforme solicitado, eu vou colocar que não foram, justamente porque o arquivo que você está utilizando para realizar essas medições ele não foi utilizado, né, do exemplo do livro, e também ficou faltando o registro correto, utilizando a versão 1000 como a primeira semana, 1001 como a segunda e assim sucessivamente até chegar na sétima, ok? O requisito 4. Existe a comparação com a linha de base na última versão? Eu vou verificar aqui o seu arquivo 1006. Vamos ver. Projeto, propriedades. Aqui você está utilizando a versão 1000 como linha de base. A sua linha de base vai ser sua versão 700, como dito dentro do caderno na página 127. Então, aqui ficou faltando alterar isso. E bom, tá fazendo aqui uma comparação com a sua baseline. Eu posso até ver aqui a configuração setup. Na verdade, não. A sua versão que está sendo comparada ainda é a 410, tá vendo? Depois que você selecionar, você tem que mandar ele. Depois que você selecionar a sua linha de base, você tem que mandar ele calcular novamente. Como você faz isso? Você vem em comparação setup, clica nela e depois você seleciona Baseline Project, verifica se a versão que está selecionada aqui já é a atual e manda um OK. Fazendo isso, ele já vai atualizar essa daqui para a versão que você selecionou no seu Project Properties. Na verdade não, desculpa. Você vem em comparação, você tem que deletar os resultados e agora sim você manda comparar novamente. Opa, ele não puxou.
Deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha que selecionar essa versão baseline novamente. Seria a versão 700, ok. Vamos lá, com a baseline. Agora sim. É verdade. É que eu estava vindo aqui na configuração de comparação, mas eu não estava mandando ele comparar com a baseline, então ele não estava atualizando aqui a informação da versão. Então agora sim ele tá fazendo uma comparação com a nossa versão 700, que seria a nossa baseline salva, que na verdade é uma versão 1000 antes de ser realizada a primeira medição, entende? Aqui acabou, quando você utilizou aqui a versão 1000, ele acabou chegando no mesmo resultado, mas deixando claro que o exercício não foi atendido corretamente, tá? Você acabou achando uma segunda maneira de fazer, duplicando uma versão. Porque a sua versão 1000, como ela não consta a primeira medição, ela acabou se tornando sua baseline. Mas como você não utilizou o modelo base fornecido dentro do caderno, ele ainda está incorreto, entendeu? Ainda não foi atendido. Então, novamente, o fato de você não ter utilizado o exemplo do caderno acabou atrapalhando todo o seu exercício. Então aqui no requisito, de comparação com a linha de base na última versão, eu vou colocar que ela não crítica, mas porque você não atualizou a versão 700. Opa. Ok. Ela existe a comparação com a linha de base, só que ela na verdade não está sendo utilizada na versão 700. E outra coisa que eu não reparei, deixa eu verificar aqui seu arquivo 1003, por exemplo. No seu arquivo 1003, quando a gente olha as propriedades, aqui a sua baseline ainda consta como a versão 410. Então, é interessante que a partir da sua primeira medição, quando for o seu arquivo 1000, você já defina na versão 1000 a sua baseline como uma versão 700. Porque cada vez que você for aumentando a versão do seu projeto, esse número da baseline vai ficar salvo e você não vai ter que ficar alterando de um por um com qual será a baseline do seu projeto. Então, quando a gente define a versão 700 como baseline, a partir da nossa primeira medição 1000, você já poderia ter definido dentro do Spyder a sua versão 700 como sua nova baseline, certo? De comparação da nossa atividade de medições. E assim, a sua versão 1003, 1004, 1005 já viria com a baseline no número 700, entendeu? Então também aqui fica uma dica. Requisito número 5. Houve ajuste do consumo ao longo das medições? Então, aqui olhando dentro do caderno, a parte 2 do nosso exercício, seria a análise de tendência. Essa análise de tendência ela vai ser utilizada dentro dessa apresentação que nós temos que combinar. Seria uma apresentação voltada para apresentar essas medidas corretivas da variação do custo do projeto, das metas de prazo do projeto, na verdade. Então, eu até percebi aqui que você chegou a gerar uma versão 800 que consta uma análise de variação baseada no término do seu projeto. Vendo aqui em comparação, Recreate Variance Trends, eu consigo verificar as versões que você utilizou para fazer análise de variação. E na verdade as versões que você está utilizando aqui são versões 100, 200, 300, 400, que não são aquelas que você realizou a medição. Inclusive você está utilizando dentro do seu projeto. Então a ideia aqui seria você fazer uma análise da variação dentro após as suas medições, né? Seria uma comparação da sua versão 1006 com a sua versão 1001, 1002 e até sua própria baseline. Talvez fosse interessante fazer utilizar ela dentro da sua variação de tendência. E após obter essa variação, né, dos prazos e metas do contrato, do projeto, você iria então conseguir identificar onde está tendo essa variação e
a nossa apresentação seria justamente para você mostrar um ponto de um ponto para então a nossa apresentação seria um ponto para você mostrar alguma opção, né, de corrigir essas variações que estão fugindo das metas do projeto. Então é isso, Paulo. Espero ter ajudado. E se tiver ficado mais alguma dúvida, pode perguntar pelo Telegram ou no privado.